Lidar com uma realidade desconhecida e que escapa aos limites compreensíveis já pode ser difícil em situações corriqueiras e pode se complicar ainda mais se isso for aplicado a um contexto, por exemplo, de apocalipse, em que nós não temos controle sobre nada do que acontece do lado de fora das nossas casas e às vezes nem do lado de dentro delas. E é isso que a gente vê em O Mundo Depois de Nós, filme que acabou de estrear na Netflix. Essa história se constrói numa atmosfera de suspense e até de terror ao colocar na cena central uma realidade assustadoramente desconhecida que mostra o colapso do mundo como nós o conhecemos. Não deixa de ser uma história que toca em questões recentes nossas, porque a pandemia também mexeu com todas as certezas que nós tínhamos sobre o mundo e sobre aquilo que ele poderia representar de segurança para nós. O Mundo Depois de Nós é adaptado de um livro do Rumaan Alam e dirigido pelo Sam Esmail, que questiona a própria humanidade como uma força que pode se autodestruir tanto nos conflitos entre os seus semelhantes, quanto nos conflitos com o próprio mundo no seu sentido mais geral. Uma primeira coisa que eu acho interessante nessa história é tirar os personagens da casa onde eles moram, que seria tecnicamente segura para eles, e levá-los para um lugar onde eles passam a ter que lidar com uma nova realidade causada por essa fragilidade do mundo e também lidar com novas pessoas que até então eram desconhecidas para eles. Isso porque a Amanda, interpretada pela Julia Roberts, decide alugar uma casa de praia para passar uns dias com seu marido e seus filhos. Mas quando eles já estão nessa casa, um homem desconhecido chega com a sua filha no meio da noite, dizendo ser o proprietário dali e alegando ter ido até lá devido a um apagão que aconteceu em Nova York. A presença desses dois vai criar um clima de tensão e de desconfiança, principalmente pela postura da Amanda, que não acredita a princípio que eles dizem a verdade. E realmente esse homem, o D.H., já tem algumas desconfianças sobre o que se trataria esse apagão, informação que ele vai entendendo e compartilhando aos poucos. Mas antes desses dois desconhecidos chegarem, as coisas já estavam meio confusas por ali. Por exemplo, com a colisão de um navio com a costa e também com vários problemas de conexão com a internet dentro e fora da casa. E a partir do momento que o D.H. e a sua filha chegam nessa casa, os sinais de alerta de um ataque cibernético em alta escala começam a ficar cada vez mais aparentes. E além das questões relacionadas ao ataque cibernético, outras questões de ordem mais interna que colocam em xeque a relação dessas pessoas umas com as outras e com aquilo que elas acreditam, também estão presentes no filme, às vezes até em excesso. Acho inclusive que tem horas que a narrativa do filme perde o seu foco por essa proliferação de questões que contemplam diferentes temas. Mas, ao mesmo tempo, isso vai mostrar que o apocalipse não se resume apenas àquilo que acontece lá fora, mas também ao modo como nós nos vemos e vemos ao outro quando confrontados com uma situação como essa. Então, basicamente, essa é a premissa da narrativa que vai se desenvolvendo sempre com mais questões do que com respostas. Por isso, acho que a interpretação desse filme pode ser bastante ampla. Inclusive, tem um elemento em especial nessa história que me chamou a atenção, que é a obsessão da Rose, que é filha da Amanda, com a série Friends. Porque apesar de Friends ser de 1994, a Rose só assistiu aos episódios recentemente, mas ela ainda não tinha terminado a série. E como quando ela chegou na casa já não tinha conexão com a internet, esse final da série ficou sem concluir para ela. Então, em vários momentos, essa personagem vai se queixar sobre o fato de não conseguir saber o que acontece no final da série. Isso se torna realmente uma obsessão ou uma distração para tudo aquilo que está acontecendo ao redor dela. A obsessão da Rose por Friends nesse cenário apocalíptico me fez lembrar inclusive da série WandaVision, que conta um pouco da história da Wanda, que é uma feiticeira poderosíssima que depois de perder o seu irmão e também o seu companheiro, vai usar o poder dela para criar um mundo onde ela não vai precisar lidar com toda essa dor. Para quem não viu a série, esse mundo da Wanda é estruturado como se fosse uma sitcom. Depois a gente vai entender que a escolha dessa personagem tem relação com a infância dela e com um certo lugar que esse formato de programa ocupava na vida da Wanda. Já que nas sitcoms, por mais que as coisas deem errado, no final elas acabam se resolvendo. Ou seja, a gente já sabe o que esperar do final dessas histórias. Por isso eu achei interessante a inserção de Friends nesse contexto apocalíptico, porque a realidade possível para alguns talvez seja realmente aquela que existe apenas na ficção. Por isso eu acho interessante o final do filme. Eu gosto que a Rose encontre uma casa perfeitamente preparada para aquele momento que eles estavam vivendo. E talvez essa já fosse até uma realidade inventada. Talvez a Rose já estivesse ela mesma dentro da sua própria sitcom. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal
E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E também vou deixar aqui embaixo a minha chave Pix, para quem quiser e puder contribuir com qualquer valor para esse trabalho que eu faço por aqui, que é um trabalho 100% independente e sem remuneração. Então qualquer quantia é bem-vinda. E até o próximo vídeo.